se a gente estivesse fazendo a disciplina. Bom, boa tarde, né? Se a gente estivesse fazendo a disciplina presencial, eu teria algumas aulas práticas, que as aulas práticas seriam agora, nesse exato momento, nessa segunda parte desse curso. E o que que eu faço nessa segunda parte? Eu pego tudo que a gente aprendeu naquela primeira parte toda, até a última aula de terça-feira, e uso isso especificamente em algumas articulações. E aí eu dou detalhes de todas as articulações que a gente vai usar. Na verdade, assim, o ideal seria que a gente tivesse duas cinesiologias, ou pelo menos duas biomecânicas, que a gente conseguiria separar melhor a, a disciplina, e aí poderia dar mais ênfase em algumas articulações, porque assim, até o presente momento a gente não falou especificamente de nada, de nenhum nome de músculo, de nada. A gente falou de grupamentos musculares, a gente sabe que existe os flexores de cotovelo, existem os extensores de joelho, mas a gente não entrou a fundo nisso. E a ideia de, a partir de agora, é começar a pensar no, na aplicação de todo aquele conteúdo que foi falado antes, dando nome aos bois. Na verdade, a gente vai agora falar da cinesiologia clássica, que é dada em aula, que é pegar articulação por articulação e destrinchar. Eu acho essa segunda parte ela mais monótona, digamos assim, e aí é muita coisa para decorar, muita coisa que tem que lembrar. Mas se você souber toda a parte anterior da disciplina, as coisas ficam mais fáceis, você consegue aplicar. E aí, se você quiser mais à frente estudar, se aprofundar nessas questões, eu acho que é bem válido, tá? Então, a gente começa hoje com conteúdo de cintura escapular. Infelizmente, eu não vou poder deixar entrar na sala. A gente começa hoje com a disciplina de cintura escapular, o conteúdo de cintura escapular e ombro, que a gente vai chamar isso de complexo de ombro, tá? E eu resolvi começar pelo complexo do ombro, porque na próxima aula eu vou fazer vou corrigir o estudo dirigido, e daí eu não vou conseguir é, dar aula de complexo do ombro, porque é uma aula um pouco mais extensa. Aí eu vou usar o conteúdo de cotovelo e punho, que são as articulações, fechando as articulações principais do membros superiores, para depois sim a gente corrigir o estudo dirigido, tá? Isso se vocês fizerem. Se não tiverem feito, eu não vou nem corrigir, tá? Aí eu vou querer a participação de todo mundo, para poder daí sim deixar o negócio bem claro. É, Então, assim, quando a gente pensa em complexo do ombro, a gente, independente se a gente está falando do complexo do ombro ou não, a gente, de qualquer articulação, a gente começa a pensar em uma coisa associada à formação e localização. Porque dependendo de onde a articulação que eu estiver abordando, o complexo que eu estiver abordando, está localizada, ela vai ter características específicas e, consequentemente, a sua função vai poder mudar. Da mesma forma, a formação, dependendo de como ela é constituída, ela possibilita ou não possibilita algumas características. A partir dessa característica, a gente vai pensar na função que ela pode exercer, ou que ela é permitida ser exercida. Então, por exemplo, a articulação do complexo do ombro, e eu falo complexo, vocês vão entender o porquê disso. Ela é a articulação mais proximal do, dos membros superiores, tá? Então, cotovelo e punho estão distais, o ombro, o complexo do ombro, ele está proximal, está mais perto do tronco, mais próximo do tronco. É uma articulação mais móvel, e a gente já viu lá naquela aula de articulações, fisiologia articular, o equilíbrio que deve ter, ou pelo menos deveria ter, entre a mobilidade e a estabilidade. E a gente pegou exemplos de duas articulações que são articulações do tipo esferoide, possibilita o movimento em três planos, que é o ombro, na verdade a glenohumeral e o quadril, a, a, a coxa femoral, o quadril. E aí a gente comparou essas duas e viu que a complexo do ombro ela é extremamente imóvel comparado ao, ao quadril.
Mas independente disso, ela tem uma enorme possibilidade de produção de movimento, tá? E a partir daí a gente começa a pensar também na ideia da posição de referência. Porque a partir da posição de referência da articulação do ombro, a gente consegue movimentar essa articulação do ombro em três planos e eixos distintos. Aí a gente vai tomar partido daí. Alguém está pedindo, eu não vou. Bom, eu vou interromper a gravação rápida. Vou sair da apresentação só para deixar os dois entrarem. Os dois estão pedindo. Me desculpem, gente. Pronto, permiti a entrada de alguém, mas foi o último. Pronto. Agora eu vou voltar para a apresentação. Bom, vamos lá. Então, assim, quando a gente pensa em complexo do ombro, a articulação proximal, que apresenta maior nível de mobilidade do corpo humano, e que possui 3 graus de liberdade. 3 graus de liberdade quer dizer o seguinte: ele permite você movimentar em 3 planos distintos. Só que se eu somo ao que acontece na articulação conhecida como articulação do ombro, especificamente, ao que a cintura escapular permite fazer movimento, a gente chega a uma possibilidade de 6 graus de liberdade, por combinações dessas duas grandes possibilidades de movimentar. Então a gente já começa aí. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que a articulação do ombro ela é composta por alguns ossos. Ela é composta por alguns ossos, sendo o osso húmero, o principal deles, né, o mais externo possível, mais lateralizado possível, o húmero, a escápula, a clavícula e o externo. Então a gente tem esses 4 ossos. Esses 4 ossos eles vão ser ligados e toda vez que eu estou ligando um osso a outro osso, eu tenho uma articulação. Tá? E a partir daí, desses acidentes ósseos da escápula, principalmente, se juntando os outros ossos, os outros acidentes ósseos, a gente vai juntar isso aí com o número de articulações e os nomes das articulações que a gente vai usar. Infelizmente eu não vou deixar, se não for ficar assim, eu vou ficar até amanhã liberando o pessoal para entrar. Então, infelizmente, eu não vou mais abrir sessão, tá? O horário é 1h30, eu abro a aula, fala 1h15 mais ou menos. Fiquem à vontade para entrar 1h15 ou até 1h35. 1h36 eu começo a apresentação e não tem como toda hora ir e voltar, tá? Então, por exemplo, outra coisa que a gente pensa é na anatomia. E quando a gente pensa em anatomia, a gente tem a visão anterior e a visão posterior da escápula. E a gente está olhando agora a escápula no plano frontal. Eu vou falar de anatomia rapidinho para não ficar perturbando, tá? Então, assim, a gente tem alguns acidentes ósseos aqui que são extremamente importantes, como, por exemplo, a espinha da escápula, que está demarcada aqui, o ângulo inferior da escápula, que eu vou chamar de base dessa escápula, tá? A cavidade glenoide, agora migrando da vista posterior para a vista anterior, a cavidade glenoide, que a gente também pode ver na vista posterior, né? E o acrômio, que é um acidente, talvez seja um acidente ósseo mais superior pronunciado na escápula. Então fica fácil da gente ver. E aí, por exemplo, quando a gente está falando de. A gente lá no laboratório, a gente usa muito isso. Quando a gente vai fazer uma marcação na pele para poder avaliar a- avaliar qualquer coisa no músculo, que é o que a gente estudou no laboratório, a gente usa bastante o acrômio como um ponto de referência do braço. Então, o comprimento do braço está muito próximo a um acidente ósseo do acrômio, até, por exemplo, a interlinha articular do cotovelo, ou epicôndilo lateral, ou epicôndilo medial. Tudo depende do que a gente está lidando. E a gente pensa nesses dois pontos ósseos para ver o comprimento do braço, por exemplo, do indivíduo. E a partir desse comprimento do braço, a gente pega
a 50% da linha entre o acrômio, que é é fácil de ver, apalpando aqui, é bem facilzinho de achar, é bem facinho, fica uma pontinha. E esse acrômio, dependendo da pessoa, ele tem ah, eh, ele mais encurvado ou ele tem mais, ele pode ser mais retinho e dependendo de onde que eu estou olhando, esse tipo de conformação ele pode ter inferências específicas em possibilidade de você lesionar mais alguma estrutura do ombro, tudo depende de alguns aspectos. Mas é bem interessante isso, o acrômio, cavidade glenoide, a base ou o ângulo inferior, né, ou a base da escápula, o ângulo inferior, e a espinha da escápula, que é essa parte mais posterior aqui nessa vista. Numa vista no plano sagital, a gente consegue ver bastante claro aqui o acrômio, essa parte pontudinha, e aí tem alguns que eles são curvadinhos aqui para baixo. A gente também consegue ver a cavidade glenoide, que é a área de contato entre a escápula e a cabeça do húmero. O processo coracoide também a gente pode pensar, o tubérculo supraglenoidal também, que é um, é um acidente também bem importante. E essa aqui é uma vista no plano sagital, tá? Então a gente olha essas ideias, seria uma visão lateral da escápula. E aí que é interessante também que essa escápula ela pode estar localizada, ela tá, é, é, ela é constituída, ela é localizada bem próximo, na verdade, ela está encostada nas costelas, na parte posterior da costela. E estando nessa condição, nessa posição das costelas, ela obrigatoriamente ela já está, se ela está encostada nas costelas, então no gradil costal, ela já está deslocada. Se você estiver olhando no plano transverso, ela está deslocada para frente. Então, essa aqui seria a parte posterior, aqui a parte anterior, tá? E aqui, ó, as escápulas encostadas nas costelas, que envolvem o tórax, né, que dão forma ao tórax. E se ela está encostada aqui, na sua parte lateral, você vê que ela tem um ângulo já de 30 graus. Algumas pessoas chamam isso de ângulo plano escapular. E aí os movimentos que são feitos aqui no ombro especificamente podem ocorrer ou podem ser realizados no plano escapular. Aqui tem plano da escápula. Ele mesmo aqui mesmo já está mostrando. Então ela já está alinhada 30, 35 graus à frente. Tem gente que ela já tem, que ela é mais à frente, tem gente que ela tem gente que tem a escápula localizada mais para trás. E aí, obviamente, a gente tem movimentos que a escápula pode realizar aqui, tá? E aí, como eu já falei anteriormente, a gente tem estruturas cartilaginosas que tendem a aumentar a área de contato da cavidade glenoide, que é o labrum, onde se encaixa a cabeça do fêmur. Porque assim, se a gente para olhar aqui rapidamente, é bem pequenininha essa área de contato, né, da cavidade glenoide. Ela é bem pequenininha. Então, se você tem qualquer deslocamento em cima de uma área pequena, a tendência da cabeça do húmero se deslocar e sair dessa área de contato. Seja para cima, seja para baixo, seja para um lado, seja para o outro, independente, para frente e para trás. Diego. De depressão. Sim, assim, a escápula ela possibilita movimentos. Então, você tem gente que, por estruturas externas a não o osso, fazem com que a escápula fique numa posição já de conforto, digamos assim. E aí você está falando o ombro caído. A gente tem considerações a respeito disso. Agora, não confunda o ombro caído com o trapézio grande, trapézio superior grande, tá? Muita gente confunde isso. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Uma boa pergunta. Então, assim, quando a gente para olhar a cavidade glenoide, ela sendo bem pequenininha assim, se quanto maior tecido, quanto mais tecido, quanto maior eu consigo abraçar essa cabeça do húmero, melhor. Coisa que não é muito comum. Por isso que a articulação do ombro ela é extremamente móvel e instável, tá? Aí aqui só para começar a mostrar para vocês alguma coisa, o que fora de livros a gente tem,
Eu sempre mostro essa imagem aqui, que é um artigo científico do Hurov, que ele fez uma análise anatômica do ombro, anatômica e mecânica do ombro, com revisões de conceitos. Esse artigo foi publicado em 2009, mas eu gosto muito de usar ele por causa dessa imagem aqui. Uma informação que ele traz, isso aqui é uma imagem de cadáver, e aqui, o que que ele mostra? Aqui é exatamente a cavidade glenoide, e aqui é a cabeça do húmero. Repara, a cabeça do húmero tem em torno de 21 a 22 centímetros quadrados de área de contato, possível área de contato. E a cavidade glenoide tem 8 a 9 centímetros, ou seja, é menos da metade do tamanho em área da cavidade glenoide comparado à cabeça do húmero. Então, consequentemente, você tem uma estrutura como se você pegasse uma bola muito grande e quisesse colocar numa basezinha muito pequena. É muito difícil dela ficar. E eu pego muito o exemplo de um de uma bola de golfe quando é colocada naquele pininho para dar a primeira tacada. Se você coloca ali, é muito fácil você colocar ali e a bolinha cair. É muito fácil de colocar ali e a bolinha cair. Por quê? Assim como a cabeça do número, ela tem uma área de contato muito maior do que a própria cavidade glenoide, que é a base dela. Agora você imagina isso numa questão que eu estou movimentando o ombro para diversas posições. A tendência da cavidade glenoide não comportar a cabeça do húmero durante qualquer movimento é muito grande. Alguém aqui já teve lesão de ombro? Já teve subluxação de ombro? Ou conhece alguém que tenha tido? Que é o famoso ombro saiu do lugar, né? Isso. É. Tem um amigo meu que hoje é até aniversário dele, Rafael Grifo, fez o mestrado comigo hoje e hoje ele é policial federal. E ele tinha muito engraçado que ele fez educação física, ele era um período acima do meu, né, na graduação. Ele fez estágio comigo no laboratório, grande amigo. Ele 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 tinha um problema que toda hora o ombro dele saía do lugar. Que isso? A cavidade glenoide saía da cabeça do húmero. Por mais que ele fosse forte, que ele é um cara bem forte, por mais que ele seja uma pessoa forte, e aqueles músculos todos vão estar envolvidos, e a gente vai falar de músculo mais à frente, os músculos estão envolvidos ali, existe uma grande possibilidade de, se eu tenho uma pequena área de contato, dessa área de contato sair, da cabeça do húmero sair da área da cavidade glenoide. Consequentemente, isso a gente chama de subluxação. Se volta, na verdade, é luxação. Se a articulação sai do lugar e volta, ele subluxou. Dói, incomoda, tudo mais, mas ele acaba acostumando, né? E aí, volta e meia, fazendo qualquer exercício, jogando futebol com os amigos, não sei o quê, saía o ombro do lugar dele. E aí, doía, incomodava. Aí ele pegava, batia com o ombro na parede e voltava para o lugar. É engraçado. Isso é uma lesão até recorrente, tá? Então, quando a gente está falando de movimento, onde a cabeça do húmero pode sair da cavidade glenoide, no plano sagital a gente tem movimento de flexão, extensão e hiperextensão. Não existe hiperflexão, tá, gente? O movimento de flexão não existe. Hiperextensão porque o ombro começa estendido na posição anatômica ou fundamental, e a partir desse movimento para frente, seria flexão. Então, estou movimentando para frente, no independente se está passando da linha vertical, é flexão. Agora, se eu estou fazendo um movimento contrário, partindo do ombro estendido para trás, seria hiperextensão. Tá? No plano frontal, mesma coisa. Eu só tenho. O ombro está em adução. Então ele vai ser abduzido. Se ele for fazer uma. E não existe uma hiperadução. Não, ele abduz, afastando lateralmente, ele aduz voltando. E, tudo bem, mas se minha mão, eu consigo colocar a mão mais à frente. Sim, consegue. Você consegue colocar, vir dessa posição aqui e colocar a mão para cá. Consegue. Mas aí você está saindo do plano frontal. Então, no plano frontal, a gente só tem esses movimentos: abdução e adução. Ok? No plano transverso, essa imagem aqui está errada, mas ela dá uma noção do que a gente pode fazer. Por exemplo, no plano transverso, a gente pode fazer a rotação lateral, então, partindo da posição anatômica, estaria aqui nessa posição, fazer a rotação lateral, eu estaria vendo a parte interna do braço dele, tá? Então, girando para cá, eu estou conseguindo enxergar a parte interna do braço dele.
Aqui seria uma rotação lateral, uma rotação externa, mas seria no plano sagital, não seria no plano transverso. Entendo, o ombro dele eu só consigo medir o quanto está variando a rotação interna ou externa se eu estivesse vendo ele de lado, tá? Vendo de frente eu não posso. Fazendo assim, tá? Ele parte da abdução de ombro para fazer rotação externa e rotação interna. No caso mais adequado mesmo aqui é no plano frontal você conseguir ver a abdução, quer dizer, a abdução e a adução do ombro, tá? E a gente tem movimentos puramente feitos pela escápula. E aí, depois eu vou entrar nesse, eu acho que no próximo slide eu entro mais a fundo nisso. Se eu estiver pensando num movimento complexo, que é o movimento em três planos, em mais de dois planos e mais de dois eixos, seria o movimento de circundução do ombro. Por exemplo, se estiver pensando num nado de crawl, nado de costas na natação, ele está fazendo um movimento de circundução, tá? Tá girando em mais de um plano e mais de um eixo o ombro, tá bom? Diga, lógico, pode ser um monte de coisa. A gente chama isso de crepidação. É o nome que é da. Acontece muito com o joelho. Joelho, tornozelo. É um movimento que está tendo contato de duas estruturas que não deveriam estar tendo. Consequentemente, ele estala, ele crepida, ele treme. O ideal seria que você tivesse um movimento sem barulho. Mas isso acontece sempre ou acontece de vez em quando? Sempre. Aí tem que ver o porquê que está acontecendo isso. Talvez você esteja numa posição mas em algum movimento específico ou é qualquer movimento que você faz com o ombro? É mesmo? Pra frente, levanta o quê? Faz flexão, abdução? De que jeito? Uhum. Provavelmente alguma estrutura está em contato onde não deveria estar tendo esse contato. Ou está tendo redução da lubrificação articular. Aí volta lá para aquela aula lá de articulações. Tem o líquido sinovial liberado pela articulação sinovial faz com que essa articulação ela comece a se lubrificar logo no início da produção de um movimento. É como se fosse um motor de carro mesmo, como um motor quando você dá partida no carro, o carro injeta óleo no motor. Aí, consequentemente, as peças não vão bater, elas vão passar uma por outra, mas como tem óleo, vai deslizar, não tem problema. Acontece semelhante com a articulação. Não, 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 essa aqui não. Não, não, não. Isso aqui não. Ah, isso aqui é só é reflexo da foto só. Tá, tá. Pessoal, fica à vontade para perguntar, hein? Agora começa a ficar um pouco mais complicado, porque é muito nome. E aí, só para vocês terem ideia, tá aí, ó. Se a gente pensa em complexo do ombro, a gente pensa em 8 articulações especificamente. Obviamente, algumas delas não produzem movimentos, que estão de 5 para baixo, e eu vou falar só dessas quatro aqui. E eu vou dar muito mais ênfase a algumas delas, não vou dar ênfase a todas, porque senão a gente precisaria de algumas aulas. Se vocês terem ideia, na aula presencial eu dou duas aulas de complexo do ombro. Eu dou uma aula na sala e uma aula dentro do laboratório, que a gente daria prática, com muita coisa, muito movimento lá dentro do laboratório, para mostrar para vocês. E quando a gente para olhar e separar as articulações do ombro, a gente separa em 8, mas eu dou ênfase em 4, mais ênfase ainda em duas. Então, assim, das 8 aqui, eu vou mostrar 4. Primeiro, a esternoclavicular, aqui em 1, é a junção do externo com a clavícula. Você começa a pensar, pô, externo com clavícula, esternoclavicular. O próprio nome já vai me facilitando a vida. A 2, articulação acromioclavicular. Acrômio, processo do acrômio com a clavícula. Isso aqui, obviamente, é uma vista posterior, mas teria na vista anterior a gente conseguiria ver muito bem o acrômio com a clavícula. Então, está juntando as duas aqui. A 3, articulação escapulotorácica, da escápula
com o tórax. E a 4, que é a articulação mais famosa do complexo do ombro, que é a glenohumeral, que é a junção da cavidade glenoide com a cabeça do húmero, glenohumeral. Sabendo os acidentes ósseos, fica mais fácil da gente lembrar dos nomes, tá? Mas isso torna-se mais palatável ao longo das vezes, do tempo que a gente vai ouvindo e vai falando e vai pensando em torno dessas articulações. Então, por exemplo, a articulação cintura escapular, a gente chama de uma articulação incompleta e instável, e a articulação glenomeral tem maior amplitude de movimento. E aí a gente vai pensar em como essas duas articulações conseguem se movimentar de forma junta, tá? Mas olhando de forma separada, a gente já viu lá os movimentos da glenomeral, flexão e extensão, rotação interna, rotação externa, abdução e adução, a adução e abdução horizontal também, ou flexão e extensão horizontal. Mas a gente também tem que observar o que acontece isoladamente com a escápula. Então, especificamente, olhando para a escápula e para as outras articulações, tá? Especificamente, a gente pode olhar para as articulações da escápula, do complexo do ombro. A primeira delas é a esternoclavicular, é a junção da clavícula com o externo. E aí, existe um dilema dentro da cinesiologia, como que eu classifico essa articulação? Hipoteticamente, ou seja, estruturalmente, ela tem uma forma de cela, mas de acordo com a capacidade de produção de movimento, ela permite movimentos nos três planos. Então, estou juntando o externo com a clavícula, e a partir daí eu consigo produzir movimentos tanto de elevação e depressão dela. Então, no plano frontal consigo observar. Ela, a partir do movimento da escápula, ela também gera movimento de retração e protração, que eu conseguiria ver no plano transverso, tá? E como ela tem esse encaixezinho aqui bem externo, bem, bem, é, bem superficial, ela possibilita movimento de rotação posterior e, consequentemente, rotação anterior, que eu conseguiria ver, enxergar somente no plano sagital. Bom, e aí com isso, alguns autores chamam essa articulação, classificam essa articulação como uma articulação esferoide modificada, porque ela estruturalmente ela é igual a uma articulação em cela, mas funcionalmente ela é uma articulação muito mais parecida com a esferoide, porque ela possibilita movimento em três planos. Mas entendo, a gente não consegue movimentar, vou movimentar a articulação externo-clavicular. Não. Ela é combinada com movimentos principalmente da escápula, da articulação escapulotorácica, que eu vou falar mais à frente para vocês. Tá? E aí a gente tem quatro funções. Diga. Eu não consigo ver chat, infelizmente. Alguém consegue ler para mim? Boa pergunta, que as pessoas são tipo contorcionistas, né? Infelizmente, essas pessoas elas têm frouxidão ligamentar. Então, os ligamentos seriam aquelas estruturas todas que ficam em volta das articulações, que permitem muito movimento. Na verdade, os ligamentos, eles teoricamente, eles estão ali para impedir movimentos indesejáveis, né? Assim como os músculos, assim como os tendões, assim como as outras estruturas capsulares, elas tendem a não permitir movimento. E pessoas que conseguem fazer aquele movimento contorcionista de rodar o ombro inteiro para tudo quanto é lado, eles têm grande mobilidade tanto da escápula como da cavidade glenoide, principalmente por ter frouxidão desses ligamentos. Consequentemente, eles saem do lugar e voltam para o lugar, saem do lugar e voltam para o lugar constantemente. Isso não chega a ser lesão, não. Tá? É uma característica da pessoa. Ela pode se lesionar, mas não fazendo esses movimentos voluntários. Isso se for isso que a Sibeli está perguntando. Tá? Então vamos lá. E aí, gente, podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade.
Quatro funções principais da articulação externa clavicular. Ela é o local de inserção de diversos músculos, por exemplo, o peitoral maior clavicular se insere aqui na clavícula, e ele vem por aqui e ele desce no externo. O deltoide idem, ele se insere aqui no cantinho da clavícula. Existe uma grande proteção de estruturas mais profundas, elas estão localizadas aqui. Ela também, obviamente, como toda articulação do ombro, ela é responsável por estabilização do ombro, e ela previne o deslocamento inferior da cintura escapular. Toda vez que eu faço a protração dela, ela tende a não permitir grandes movimentos. Consequentemente, ele evita movimentos de depressão excessiva da escápula. Do outro lado da clavícula, a gente tem a articulação acromioclavicular, da parte mais lateralizada. Da mesma forma, essa articulação ela acompanha principalmente o que está acontecendo na escápula. Tá? Então a gente tem movimentos de deslizamento, e esses deslizamentos vão acontecer entre o acrômio e a clavícula. Consequentemente, é uma articulação plana, ou uma articulação deslizante. E aí, qualquer movimento de rotação para cima, para baixo, um ajuste no plano horizontal e no plano sagital, a gente vai ter movimentos na acromioclavicular. Tá? Tudo que estiver acontecendo na escápula, a acromioclavicular vai se moldando, porque, obviamente, estou movimentando esse sistema grande aqui, o que está acontecendo aqui vai permitir ou não esse movimento. Tá? A principal articulação do ombro, que a gente já conhece, a glenomeral. Aí eu tenho movimentos de abdução, adução, flexão, extensão, rotação interna, ou medial, rotação lateral, ou rotação externa. E a escápula torácica. Tá? Como está dito aqui, ela está na linha da sétima vértebra torácica e da segunda vértebra torácica, onde eu tenho as costelas todas alinhadas. Consequentemente, ela está encostada nesse gradil costal, na parte posterior, e aí ela pode fazer movimentos de deslizamento no gradil costal, então também é uma articulação plana. Então a gente vai ter movimento de elevação, onde ele está subindo a escápula, depressão está descendo a escápula, retração quando eu estou juntando as escápulas, ou protração quando eu estou afastando as escápulas, uma da outra, né? Ou também algumas pessoas falam de adução da escápula, que seria a retração, e abdução da escápula, que seria a protração. Mas eu prefiro o nome de retração e protração, que fica mais palpável da gente entender. E eu também tenho um movimento de rotação para cima e rotação para baixo. Lembra que eu falei da base da escápula? Eu olho para a base da escápula. Se a base da escápula está indo lateralmente e subindo, eu tenho uma rotação para cima. Se ela está vindo para baixo e juntando medialmente, uma escápula na outra, a gente chama isso de rotação, desculpa. Essa é a rotação para baixo, quando está indo no movimento contrário, seria a rotação para cima. E eu consigo fazer esses movimentos da escápula isoladamente, sem ter a glenomeral movimentando. Óbvio que é muito mais fácil a gente ver, e toda vez que a gente está movimentando a glenomeral, dependendo do movimento, dependendo do grau de movimento que eu esteja, a escápula vai movimentar junto, ou pelo menos deveria. Se não movimenta, alguma outra estrutura vai segurar aquele problema. Aqui eu tenho um vídeo. Não acredito que não tem vídeo. Porra, pior que eu rodei o vídeo mais cedo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da apresentação e agora eu vou rodar o vídeo. Eu vou colocar na apresentação. Não vai passar. Passar, vai. Aqui, ó. Olha só, percebe que qualquer movimento que eu esteja fazendo da escápula, o que está acontecendo com a glenomeral? A escápula torácica está movimentando, a glenomeral movimenta junto. E isso a gente vai chamar de uma coisa que a gente chama de ritmo escapulo-humeral. Então, qualquer movimento que eu faça, qualquer não, mas boa parte dos movimentos que eu faça na escápula,
boa parte dos movimentos que eu faço com a glenohumeral, a escápula, ela responde. Porque se ela não responder, vai ter problema. Novamente, vou tentar passar novamente. Repara lá, gente. Ó, movimentando a escápula. Movimento simples de abdução e adução. O que está acontecendo com a escápula? Aqui eu tenho um movimento que seria num plano, um movimento complexo, e a escápula vai acompanhando. Então, assim, independente do movimento que eu faça, mas dependendo do ângulo articular que eu tô na glenohumeral, a escápula torácica vai acompanhar. Isso a gente vai chamar novamente, isso é o ritmo escápulo-humeral. Ok, mas quem faz movimento são os músculos. No nosso, na nossa brincadeira, quem faz movimento são os músculos, né? Então, assim, tem músculos na vista posterior, na vista anterior. Eu vou começar aqui mostrando alguns da vista anterior. Então, tem aqui, por exemplo, o externo exterior. Deixa eu até voltar para o laser. O esternocleidomastoide, que ele faz, ele de alguma forma ele se contraindo, ele vai gerar movimento nos três planos. Ele é interessante nisso. Tem o peitoral menor, que está aqui, ele está tá na escápula e ele está inserido na escápula e nas costelas, tá? Então, se eu tiver movimento entre as costelas e a escápula, eu vou ter esse músculo produzindo esse movimento. Mais externamente, eu tenho peitoral maior, e esse peitoral maior é interessante, porque você pode reparar que ele se insere no úmero e ele vai se inserir, ou vai se originar, tanto faz, na, no, no, no externo, e sendo que tem fibras deles, são essas fibras mais superiores aqui, que vai se inserir na clavícula. Assim como o deltoide anterior também se insere na clavícula. Está muito misturado com o peitoral maior, mas tem inervações diferentes, inervações distintas. E aí você para pensar, bom, será que essas fibras aqui de baixo, quando elas se contraem, quando elas se aproximam uma da outra, vão gerar o mesmo movimento do que essas fibras aqui? Repara, toda vez que eu faço um encurtamento, a aproximação dessa estrutura aqui, que é o húmero, com a clavícula, eu tenho essas fibras aqui se encurtando. Então, a fase concêntrica da flexão do ombro é realizada de forma agonista pelos músculos que estão com as fibras mais verticais. Então, peitoral maior clavicular, a parte clavicular dele, e o deltoide anterior realiza esse movimento. E o peitoral maior externocostal, que é toda essa parte aqui que se insere no externo e nas costelas, eles não promovem o movimento de flexão do ombro. Então, por isso, muitas vezes, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha, que eu fiz um resumo de livros. Alguns músculos, algumas partes dos músculos fazem o movimento e outras partes do mesmo músculo não fazem o movimento. Mais ainda, tem partes do músculo que fazem movimento agonista numa articulação e antagonista em outra articulação. E a gente vai brincar em torno disso, né? A cinesiologia ela é rica porque ela brinca em torno disso o tempo inteiro. Para isso eu tenho que saber um pouquinho de anatomia. Aí se eu olho mais a parte posterior, mais superficial, aqui eu tenho trapézio. Mesma forma o trapézio, olha lá. Trapézio eu tenho as fibras superiores, então a gente chama de trapézio superior. Eu tenho as fibras inferiores, que vão para baixo, então trapézio inferior. E eu tenho o trapézio horizontal, as fibras horizontais, são essas fibras do meio aqui. É lógico que se eu estiver encurtando essas fibras superiores, a minha escápula, que ele se origina na escápula, tá? A minha escápula vai levantar. Então eu vou ter elevação da escápula. Mas reparem, gente. Se essas fibras superiores se encurtam, essas fibras inferiores se alongam. Então, ao mesmo tempo que as fibras superiores são agonistas na elevação da escápula, as inferiores são antagonistas à elevação da escápula. Olha como é que é doido isso. O mesmo músculo tem fibras e feixes musculares alinhados em condições diferentes, que para movimentos antagônicos, movimentos opostos, têm funções musculares diferentes. Uma é agonista e a outra é antagonista. Da mesma forma, se eu estiver fazendo a depressão da escápula,
a, a- as fibras inferiores fazem a depressão da escápula. E as fibras superiores do trapézio são antagonistas ao movimento de depressão da escápula. É rico pra caramba, é muita coisa interessante. Mesma coisa, o infraespinhoso, o deltoide posterior. Deltoide, por exemplo, a gente pode separar em três: o deltoide anterior, o lateral, o deltoide médio e o deltoide posterior. A gente também tem aqui os romboides, que são músculos que estão ligados é, da coluna para a escápula. Ah, cadê? Que mais que eu tenho aqui? Ah, tem o serrátil anterior, que é extremamente importante, em que ele vai fazer principalmente o movimento quando ele se contrai de forma agonista, ele vai puxar a escápula para baixo e lateral. E aí alguns movimentos da escápula são observados nessa ideia. Então, assim, a gente tem o redondo menor, redondo maior, a gente tem vários músculos ali. Eu não vou ficar o tempo inteiro abordando isso com vocês. Aqui está um exemplo de quadro que eu peguei aqui o músculo e o movimento na articulação glenomeral, gente. Repara, movimento na articulação glenomeral. Aí quando a gente para olhar, ó, o deltoide anterior, o deltoide ele pode ser separado em dois, o anterior, o médio e o posterior, ou o lateral. O deltoide anterior faz a flexão e a abdução, desculpa, a adução horizontal. E o mesmo músculo, o deltoide posterior, ele faz a extensão e faz a abdução horizontal. Olha só que doido. Então a gente começa a pensar que o mesmo músculo faz movimentos antagônicos, dependendo dos feixes que eu estou observando nele. O peitoral maior clavicular e external, idem. E aí a gente tem o supraespinhoso, o coracobraquial, o grande dorsal, que eu não falei anteriormente, que é o músculo com maior volume do tronco, o redondo maior, o infraespinhoso, redondo menor, subescapular, e a porção longa, tanto do bíceps braquial como do tríceps braquial, que também fazem movimentos, ou pelo menos auxiliam movimentos da articulação glenomeral. Aqui eu tinha separado uma coisa interessante. O deltoide médio, supraespinhoso e o subescapular fazem a abdução do ombro. Então, tem três músculos ali que fazem a abdução do ombro. Mas, prioritariamente, o supraespinhoso e o deltoide médio são os principais abdutores do ombro. E mais ainda, dependendo de como eu estou olhando, no início do movimento, pela alavanca do supraespinhoso, e aí mais à frente eu posso abordar isso para vocês, ele é o primeiro músculo que vai ser usado ou vai ser ativado para que eu comece a fazer o movimento da abdução de ombro. Porque pelas aulas de alavanca eu consigo mostrar para vocês, o deltoide médio ele não consegue fazer força no início do movimento, pelo seu alinhamento da fibra muscular exatamente paralelo ao húmero, onde está inserido esse mesmo músculo. Então, no início ele não consegue fazer, mas a partir de um certo momento ele começa a ter vetores de força para que realize o movimento. O supraespinhoso não, ele no início ele está bem propício e no final ele não consegue fazer. Aí, mesma coisa que eu tinha falado, ó, o peitoral maior, ele faz flexão e extensão, o mesmo músculo. Tá. A glenomeral é mais palpável, a gente consegue ver isso com mais facilidade, mas a gente também tem que observar o que acontece na escápula. Então aqui eu tenho um exemplo de movimento de músculos que vão realizar o movimento na escápula. Então, toda vez que estiver falando em elevação da escápula, o trapézio superior, romboides e o levantador da escápula agem. Movimento antagônico da elevação da escápula é a depressão. O trapézio e o peitoral menor. Se a gente sabe anatomia, isso tudo fica mais fácil. Tá. Aí eu vou falar da retração da escápula. A retração da escápula, o trapézio, as fibras médias, assim como os romboides e o levantador da escápula, também fazem a retração da escápula. Repara lá, gente, o trapézio faz a elevação às fibras superiores, ele faz a retração às fibras centrais, fibras médias, e as fibras inferiores, quem faz é o trapézio inferior. Fazem a depressão dessa escápula. O movimento contrário da retração da escápula é feito pelo serrátil anterior e o peitoral menor, que é o movimento de protração da escápula. E ainda tenho o peitoral menor
e o levantador da escápula fazendo a rotação para baixo e a rotação para cima sendo feita pelo trapézio, o serrátil anterior e pelos romboides. Desculpa, os romboides também fazem a rotação para baixo. A rotação para cima é o trapézio superior junto com o serrátil anterior. Então, se eu paro para pensar, eu tenho um monte de músculo que age na glenohumeral, eu tenho um monte de músculo que age na escápula. Se eu paro para pensar, lembra que eu falei é, é, anteriormente para vocês, eu tenho um ritmo escapulohumeral. E dependendo do movimento que eu estou fazendo, eu tenho tanto o movimento da glenohumeral como eu tenho o movimento da escápula torácica. E aí, por exemplo, vou dar dois exemplos para vocês. Isso não tem jeito, vocês vão ter que decorar. Isso aí não, na verdade, sim, vocês vão. Eu quero que vocês entendam, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a seguinte: ah, eu tenho o movimento escapulohumeral, né, o ritmo escapulohumeral, ele é didaticamente separado em três fases, tá? Nessa primeira fase, ela é dependente do grau que eu estou observando, que eu tenho, a partir da posição anatômica até mais ou menos 45 graus para a flexão de ombro. Desculpa, ainda está tocando interfone aqui em casa, coisa que acontece. Então, toda vez que eu estiver fazendo esse movimento de flexão do ombro, os primeiros 45 graus são realizados principalmente os músculos que realizam exclusivamente o movimento da glenohumeral. Então, eu só tenho o movimento da articulação glenohumeral nos primeiros 45 graus da flexão do ombro. Aí, bom, quais são os músculos que fazem isso? Bom, eu não estou falando. E aí, se a gente quiser voltar lá para os nomes de cada músculo, a função de cada músculo, a gente poderia ficar aqui falando horas. Mas principalmente os músculos agonistas são os flexores do ombro. Vamos lá, quem são os flexores do ombro? Opa, desculpa. Quem são os flexores da glenohumeral? Flexão peitoral maior, o deltoide anterior e o coracobraquial, além do bíceps braquial. Então tem quatro caras que fazem o movimento inicialmente na flexão no ombro. Quais são os músculos sinergistas? Vou falar um nome de um grupamento muscular e depois eu vou abordo com eles, abordo com mais detalhamento mais à frente. Os músculos sinergistas são os músculos do manguito rotador. Então tem quatro músculos ali que vão fazer o sinergismo. O que é sinergismo aí nesse caso? Eles vão estabilizar, eles vão servir como músculos que vão estabilizar movimentos indesejáveis e para estabilizar a articulação. A partir desses 45 graus de flexão, comecei o movimento, passei desses 45 graus de flexão no ombro, eu vou ter a segunda fase. E aí eu vou juntar o movimento tanto da glenohumeral como o movimento da escápula torácica. E eu vou de 45 até 150 graus. Para, gente, eu estou botando dois asterísticos aqui, porque obviamente isso muda de pessoa para pessoa. Mas é em torno de, no meio do movimento de uma flexão de ombro, eu tenho o movimento tanto a glenohumeral como a escápula torácica. Opa, então tem tanto uma articulação como outra. E aí eu efetivamente entro na ideia do ritmo escapulohumeral. Bom, músculos agonistas são os músculos flexores da glenohumeral, os flexores do ombro. Além disso, eu tenho músculos que vão fazer movimentos na escápula. Quais são os movimentos que a escápula vai fazer durante a flexão do ombro na sua segunda fase? Seria o movimento de rotação lateral, elevação e protração. Ou seja, num puro e simples movimento de levantar o braço à frente, que seria cinesiologicamente flexão do ombro, eu, dependendo do ângulo que eu estou, a partir de 45 graus, eu tenho três movimentos em conjunto com a escápula, com a articulação escapulotorácica. Ou seja, ela roda lateralmente, ela eleva e ela faz a protração. Então, eu tenho três movimentos da glenohumeral, da escapulotorácica. E aí, gente, eu tinha falado de peitoral maior, deltoide anterior, que mais? O bíceps braquial, porção longa, e o coracobraquial, para glenohumeral.
Para a escápula, eu vou ter elevação da escápula, então eu tenho romboide, trapézio, elevador da escápula, o levantador da escápula. Eu tenho rotação para cima, eu tenho o trapézio e o serrátil anterior. E eu tenho o peitoral menor e o serrátil anterior fazendo a protração da escápula. Olha quantos músculos eu envolvo em um movimento simples de flexão de ombro. Aí a gente não sabe por que a gente sente dor fazendo algum movimento. Vai que eu tenho o tendão de qualquer um desses 600 músculos que estão fazendo o movimento inflamado. Eu tenho uma tendinite, que é o processo inflamatório no tendão de algum desses músculos. Eu vou sentir dor. Entenderam? Para onde foge a brincadeira? Ok. Então, da mesma forma, eu continuo tendo os músculos sinergistas, ou seja, os músculos vão estabilizar a cabeça, a cavidade glenoide dentro a cabeça do húmero dentro da cavidade glenoide, como os 4 caras que fazem parte do manguito rotador. Já vou falar quem são esses caras. E como terceira fase, eu tenho o movimento puro e simples da coluna. Estou fazendo a flexão de ombro. Se eu estiver fazendo bilateralmente, a partir de 150 graus de flexão de ombro, eu vou ter uma hiperextensão da coluna torácica. Hiperextensão da coluna torácica. Se eu estiver fazendo unilateralmente a flexão do ombro, a partir de 150 graus, eu vou ter uma inclinação lateral para o lado oposto do movimento que está sendo realizado. Vocês verem o quão rico pode ser a cinesiologia pensando em uma articulação, ou seja, em um complexo articular do ombro. Eu tenho muitos detalhes para a gente abordar aí. Então vamos lá. Só um detalhe aqui, só para ver uma coisa. Se eu falei. Tá. Eu fiquei falando de manguito rotador. O manguito rotador é composto por esses 4 caras, o supra e o infraespinhoso, o redondo menor e o subescapular. Então tem redondo menor, infraespinhoso, subescapular e supraespinhoso. E aqui eu tenho uma vista posterior, ele está sempre entre a escápula e a glenomeral. Eles estão sempre ligados aí, tá? E eu tenho o subescapular como um músculo que é responsável pela rotação externa do ombro. E para a rotação interna eu tenho o supraespinhoso, o infraespinhoso e o redondo menor. Eu tenho esses 3 caras fazendo um movimento e esse cara sozinho fazendo um movimento contrário. Pela sua localização. Tá? Mas a minha ideia, e eu fiquei falando no ritmo escapulomeral, falar do complexo do ombro, do movimento de flexão do ombro. O que acontece? Só que um detalhe, se eu estiver olhando vetorialmente o movimento de flexão do ombro, isso aqui seria no plano sagital, tá, gente? Estou olhando de lado, cara. No plano sagital, no eixo médio lateral, aqui está o eixo rotacional da glenohumeral. Então, eu tenho um vetor do deltoide anterior fazendo força. Então, ele vai, como se tivesse um vetor aqui, onde está a inserção do deltoide anterior, ele vai fazer força, então, hipoteticamente, ele puxaria o húmero para cá. Ele puxando o húmero para cá, teoricamente, se tivesse uma articulação em dobradiça, não haveria problema nenhum. A gente tem um encaixe muito bom, um músculo está puxando, está fazendo esse movimento. Legal. O problema é o seguinte: não funciona desse jeito. Ele tem uma cavidade extremamente rasa aqui da cavidade glenoide e uma cabeça de apoio extremamente grande. A tendência que eu tenho aqui, se eu estou puxando para cá, e aí o pessoal que vai estar olhando, olha para o videozinho que eu tô lá aqui embaixo, o pessoal que vocês estão assistindo agora não vai dar, o pessoal que está vendo depois, ou se você for assistir depois, pelo menos assiste esse slide 24 sobre manguito, cabeça do húmero encostada na cavidade glenoide, eu tenho uma força que vai puxar o meu cabeça do húmero para cá, então a tendência que eu tenho é de fazer isso e a cabeça do húmero sair da cavidade glenoide. Sempre deslocar para cima. Porque eu tenho um músculo que vai puxar para cima. É o deltoide anterior. Tá? Bom, o que a gente tem como ideia? Bom, ou vai ser puxado para cima, ou eu tenho esses 3 caras durante a flexão do ombro puxando para baixo. Se ele vai estar puxando a cabeça do húmero para baixo, ele vai estar fazendo uma força de coaptação. Ele vai tracionar, ele vai comprimir
a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Às vezes eu tenho uma lesão no ombro, eu sinto dor fazendo um movimento de flexão do ombro, mas pode ser porque eu tenho alguma lesão nesses músculos aqui que vão fazer que eu sinta dor. Mas não é no deltoide, não é na articulação, é em um tendão de um desses músculos que agem de uma forma que eles sustentam, eles estabilizam a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Somando aquelas duas forças lá, dá mais ou menos isso. Seria resultante das forças sobre a cabeça do húmero, que vai puxar para dentro da cavidade glenoide. Se não fosse isso, a gente não conseguiria fazer o movimento de flexão de ombro. Se não fosse isso, a gente não conseguiria fazer qualquer movimento do complexo do ombro, tá? Dúvidas não. Estou falando aqui a rodo. Não, ok. Alguém abriu o microfone, eu ouvi, hein? Ah, é, mas eu avisei. E aí, ainda bem que tem aula a aula vai ficar gravada, porque é muito. Assiste de novo. Vocês têm algum livro? Vocês têm algum livro de cinesiologia? Não. Conseguiram? Jogaram no Google lá, cinesiologia.pdf e baixaram algum livro? Não. Eu dei várias dicas, tem vários que você acha no Google. Não? Sugestão, façam isso, hein? Para a vida de vocês. E aí, por exemplo, eu tenho no outro movimento de abdução do ombro, o ritmo escapulohumeral, já começa a ficar um pouquinho diferente. Eu tenho o primeiro movimento da abdução do ombro, só a glenohumeral movimentando, e eu tenho o deltoide médio, supraespinhoso. Ah, aqui dá para ver bonitinho. O supraespinhoso fazendo, ó, tendo a possibilidade de fazer a força. Aqui o deltoide médio fazendo a abdução do ombro, e eu tenho, nos primeiros 60 graus, eu tenho exclusivamente o movimento da glenohumeral. Então só tem esses dois caras fazendo o movimento, tá? A partir de 60 graus, eu vou ter o movimento da escápula torácica, combinado com a abdução, com a glenohumeral, tá? Então, eu vou continuar com a glenohumeral fazendo a abdução, só que aí eu vou ter o movimento de elevação da escápula e eu vou ter o movimento de rotação para cima. Olha a base dela, como é que está rodando. Olha a base dessa escápula, como é que está rodando. Está girando para cima e ela está se elevando. Então, bom, obviamente eu vou ter os músculos abdutores da glenohumeral agindo de forma agonista, os músculos que permitem movimento de elevação da escápula e rotação para cima da escápula, fazendo o movimento de forma agonista, mas da mesma maneira eu vou ter os músculos do manguito rotador puxando a cabeça do húmero para a cavidade glenoide, agindo de forma que vai estabilizar essa articulação para esse movimento. E também, da mesma forma como na flexão do ombro, e, ó, gente, eu falei de flexão, agora imagina o movimento de extensão de ombro com resistência. É exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Não sei se, se me fiz entender. É igual, mas ao contrário é complicado. Eu vou ter, nos primeiros 45 graus, os primeiros 30 graus, eu vou ter pura e simplesmente o movimento da coluna, onde eu vou ter a flexão da coluna, você vai fazendo com os dois braços. A partir daí, eu vou ter movimentos na segunda fase. Aí aqui começa a primeira fase, aí depois volta a segunda fase. Eu vou ter movimentos agonistas dos extensores do ombro e dos extensores da glenohumeral. E também eu vou ter os rotadores mediais, os depressores e os músculos que fazem a retração da escápula. É exatamente ao contrário. Faço um movimento fase concêntrica, e se eu tiver fase concêntrica do outro, por exemplo, seria numa puxada na barra, com uma pegada fechada assim, eu teria todos esses músculos agindo. E aí no finalzinho eu só vou ter movimento da glenohumeral, tá? Só para deixar claro isso. Da mesma forma lá, a terceira fase do movimento de abdução de ombro vai ser, se eu estiver fazendo de forma unilateral, eu vou ter uma inclinação lateral da coluna para o lado contralateral. Se eu estiver fazendo com as duas mãos simultaneamente a abdução duas mãos, desculpa, os dois ombros fazendo a abdução do ombro simultaneamente, eu vou ter uma hiperextensão da coluna torácica entre 120 e 180 graus, tá? Detalhezinho de abdução de ombro. E aqui eu vou pedir para vocês fazerem para a próxima aula
descrever cinesiologicamente esses dois movimentos desse GIF, desse GIFzinho. Então, a gente vai ter tanto os exercícios, para corrigir na próxima aula, tanto os exercícios da, do estudo dirigido, se vocês fizerem, eu corrijo, se não fizerem, eu não corrijo, sem problema. E eu tenho também, eu queria que vocês fizessem esse exercício aqui. Se caracterize ossos, articulações, movimentos, plano, eixo e músculos agonistas do complexo do ombro. Aqui ele está fazendo o movimento de abdução de ombro e olha para o ombro, tá? E aqui ele está fazendo o movimento de extensão do ombro. Olha para o ombro, tá bom? E aí faça a descrição cinesiológica desses dois movimentos. É muita informação. Estudem. Aqui tem amplitude de movimento, eu não vou ficar me apegando nisso. E para fechar a aula de hoje, eu vou falar do que a gente tem de estruturas que fazem a estabilização do ombro. Tá? Como já abordei algumas vezes, olha lá, cara. Olha para onde as fibras. Isso aqui é no plano frontal, numa vista anterior. A vista anterior. Espinhoso. Não está mostrando. Acho que sim, é a estabilização anterior. Aqui a gente começa a pensar, olha lá como esse desenho é rico de informação. Na parte distal do osso é só osso trabecular e aqui é só corticoide, cortical, desculpa, só cortical. Olha lá como é que se conforma, como é que se muda a conformação dos ossos. Olha os ossos pequenos como eles são bem trabeculares, bem trabeculares. E aí lembra das funções das trabéculas, qual é a importância disso. Olha o deltoide aqui, ó, como as fibras dele estão alocadas. E a gente tem diversas outras estruturas que tendem a aumentar a estabilização do ombro. Olha a cavidade glenoide como é aquela rasinha e olha a quantidade de tendões, músculos e ligamentos que vão estar associados junto com a cápsula articular, a gente tender a estabilizar a cabeça do húmero na cavidade glenoide. E eu bato nisso, gente, porque é muito detalhe. Olha aqui, ó, o supraespinhoso, como é que ele tá bonitinho aqui, ó. Olha aqui o tendão dele e olha aqui onde começa o músculo dele. E aqui, olha aqui, como eu tinha falado antes, olha o acrômio. Se esse acrômio aqui nessa vista anterior ele tiver mais inclinado para baixo, ele tiver como se fosse mais para cá, ele vai empurrar, ele vai comprimir, que a gente chama de espaço subacromial, o tendão do supraespinhoso. E aí tem muita gente que tem lesão, tem tendinite no supraespinhoso por causa da formação do acrômio. E é que tem nomes para isso, eu esqueci agora. Ele vai fazendo engancho, ele vai enganchando mais para baixo assim. E aí isso é um problema sério. E aí, provavelmente, pessoas que têm esse tipo de conformação do acrômio, eles obrigatoriamente, para aliviar a dor, eles já têm a escápula já em rotação para cima, para tentar aliviar esse espaço subacromial aqui. E pessoas que têm esse acrômio desse jeito assim, bonitinho, bem horizontal, eles tendem a ter uma conformação da escápula mais para baixo. Tendem, não obrigatório, tá? As escápulas são mais depressivas, elas são em rotação para baixo e mais depressivas, assim. Aí aqui eu tenho, novamente, mesma coisa, a vista posterior, a quantidade de ligamentos que a gente tem para tentar estabilizar. Tem o tendão do tríceps posterior, que é um tendão muito espesso, que auxilia bastante a estabilização. Aqui tem o tendão do subescapular, mesmo. Olha o tamanho do tendão do subescapular. Olha como ele faz força para estabilizar, para puxar a cavidade glenoide para baixo. Tá? A cabeça do húmero para dentro da cavidade glenoide. E da mesma forma, ligamentos da cintura escapular, a gente tem vários ligamentos que agem aqui para tentar estabilizar. Eu não vou ser hipócrita ao ponto de pedir que vocês decorem tudo isso. Para vocês terem ideia, o volume de informação que eu passei hoje para vocês, eu dou em 2 aulas, sendo que uma é prática. Então, eu repetiria todo esse conteúdo de uma forma prática, dentro do laboratório. Não há possibilidade, mas por outro lado, vocês podem assistir novamente essa aula.
pessoal que está dando na aula ao vivo, vocês não vão poder ter essa oportunidade. Então foi o seguinte, vou acabar a aula por aqui. São 20 para as 3, vou ter 20, não, 43. Vou terminar a aula aqui, e aí, gente, na próxima aula eu faço uma rápida revisão disso. Vou falar rapidamente de cotovelo e punho. Na verdade, vou focar muito mais em cotovelo do que em punho, que é muito mais usado na educação física, na dança, do que o punho propriamente dito. E também, da mesma forma, e aí no final da aula, se vocês estiverem corrigindo, a gente corrige junto. Se tiverem feito o estudo dirigido, a gente corrige junto. Combinado? Pode ser? Viu, gente? Começa a complicar agora.